Estamos de volta no segundo bloco do programa Super Mais e agora o tema, assim, eu já disse aqui que um bloco só não daria para falar sobre esse tema, né? Precisaria de um programa inteiro porque é um assunto, assim, bastante instigante, né? Que é a educação, que ao meu ver é o pilar, é a estrutura aí de uma sociedade como um todo, né? Sem educação a gente não é nada e não chega em lugar nenhum, né? E eu costumo dizer que o profissional, assim, o que eu mais admiro, o que eu acho, assim, o mais importante da vida de todo mundo é o professor, né? E o professor não é valorizado e o professor muitas vezes tem que fazer inúmeros sacrifícios para ter uma vida digna, né? Bem diferente nos países orientais, onde o professor ele é tido como um mestre e tem gente até que faz reverência ao professor. Enfim, a gente vai conversar com o professor Campista Cabral. Muito obrigada pela tua presença, né? Obrigado pela oportunidade. E foi legal porque a gente já está batendo papo aqui já há um tempão e realmente o assunto é muito interessante, né? Principalmente para quem gosta da educação. Eu não sou professora, mas eu tenho uma queda, né, pela educação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto para entender uma nova educação, né? Como é que nasceu esse projeto de escrever um livro a 4 mãos, né? Na verdade, o projeto começou há muito tempo atrás com as experiências em sala de aula, né? Eu verificava muito na sala, trabalhando com jovens desde as primeiras séries do fundamental até o 3º ano do ensino médio, que havia uma necessidade de mudar a forma de trabalhar em sala de aula, por conta da atenção deles, por conta de como eles assimilavam o conteúdo, as inquietações, as cobranças em sala de aula. E aí surgiu a oportunidade, um menino, né, um rapaz chamado Wellington, perguntou: professor, posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Por que a gente não faz uma aula diferente? Mas em que sentido essa aula é diferente? Que sentido essa aula é diferente? A gente podia fazer alguma coisa relativa a cinema, alguma coisa relativa a filme, né? A gente gosta de filme, né? No momento, eu não levei muito a sério aquele questionamento, né? Mas depois eu comecei a pensar melhor a respeito e aí propus, né? A gente fez algumas aulas experimentais, utilizando vídeos curtos, vídeos pequenos. Os vídeos eram o motivo para uma discussão, por exemplo, uma aula de redação, ou um vídeo ligado a um conceito literário, para se trabalhar o conceito literário. E aí eu fui percebendo, nessas experiências, que colocando esses vídeos com doses homeopáticas, né, vídeos pequenos, uma conversa, uma música, outro vídeo pequeno, vídeos de 3 minutos, 2 minutos, e aí a discussão, ao contrário do que eu fazia antes. Que era entrar na sala, começar a falar, e a falar, e a falar, e a falar. Como era antigamente, Como né? era antigamente, o professor entrava na sala, falava, a gente ouvia, copiava. E o desespero do professor é quando ele está diante de 40 alunos e 10 prestam atenção no que ele fala e os outros não. E aí ele se desdobra, ele se cansa tentando a atenção. Só que quando eu partir para essa experiência dos vídeos pequenos, das músicas, né? Sempre alternando com as minhas falas. Eu percebi que a atenção dos jovens foi muito maior. Aí aquele aluno voltou a falar comigo: tá vendo, professor? Era mais ou menos isso que eu estava querendo. A gente gosta. Aí eu comecei a estudar, a ler mais sobre a geração. E hoje, mais do que nunca, né? Uma geração que se prende à imagem, está com o celular o tempo inteiro, né? Eles dormem com o celular, acordam com o celular, comem com o celular, faz parte da vida deles. E mexem, né, nessas tecnologias com uma facilidade, né? Que uma criança de 4, 5 anos já pega um tablet e já sabe tudo que tem ali, a experiência, né, do meu filho, com 3 anos de idade, manuseando um tablet sem nunca ter visto. Parece que vem com um chip no cérebro, né? É uma geração completamente diferente. Completamente diferente. E aí está a razão desse trabalho. Depois dessas experiências, depois de um bom tempo fazendo essas experiências em sala, a gente conseguiu amadurecer, né, e criou um projeto Cinema na Escola,
que é a produção de documentários feitos pelos alunos, né? Eu faço a orientação, a supervisão do trabalho, e um pouco mais à frente a gente conseguiu desdobrar isso num festival de cinema. Com todas essas experiências, desde 2006, trabalhando na região metropolitana do Rio, mais precisamente na cidade de São Gonçalo, né, uma escola bastante carente, com uma estrutura bastante, né, deficiente, muitos problemas de violência, tráfico de drogas. Mas aquela juventude, utilizando o cinema, eu pude perceber, dava para falar do conteúdo de uma maneira diferente, eles me davam um retorno muito maior e eu conseguia chegar naquelas pessoas, que fez toda a diferença ao longo desse trabalho, né, desde 2006, me aproximar deles. Por conta disso, conversando com o José Nildo, né, diretor do Colégio Euclides da Cunha, com a professora Valéria, professora também do colégio, e a professora Daniela, nós percebemos que estávamos, né, trabalhando juntos, sem perceber, né? Aí Valéria, com vários outros projetos muito interessantes também, com música, com poemas, fazendo com que os alunos saíssem das cadeiras, formassem ciclos, saíssem da sala de aula, saindo sempre do tradicional, né? E o José, com a questão do olhar sobre a escola, no entender da escola, na gestão da escola, e olhando uma escola, a escola tem que ser diferente, a escola precisa ser diferente. E a Daniela estudando a respeito das novas gerações, das tecnologias, na mudança de comportamento desses jovens, nós resolvemos sentar, conversar melhor, e aí nasceu o livro Para Entender uma Nova Educação. Eu acho gozado até, lembrando, né, da minha experiência enquanto aluna lá atrás, né, a educação tradicional, né, onde o professor entrava em sala de aula, aplicava a matéria, escrevia lá no quadro a giz, que hoje em dia nem existe mais o giz, né, já é outra coisa. E a gente copiava, perguntava, o professor explicava, respondia e tal, e tinha prova, nota, passava, não passava, essa era a educação. E hoje em dia a gente vê uma coisa completamente diferente, tanto na rede pública quanto na particular, né, na privada, essa mudança completa de dentro de sala de aula, que na verdade eu acho que o corpo docente é que teve que se especializar mais, procurar entender o que está acontecendo com essa geração, né, e mudar a educação tradicional para a educação que é hoje mais dinâmica, ela é mais interessante para eles, né? E com isso vocês acham que se consegue um desenvolvimento melhor, um desempenho melhor do aluno? Um desenvolvimento, a atenção, né? Há um outro aluno, como nós estávamos conversando, né, antes do programa. Há um outro aluno. Se há um outro aluno, há uma outra sociedade, há uma outra maneira de pensar, não há como ainda, né, utilizar o modelo, né, do século XIX, do século XX. Não dá. Na época em que eu era estudante, meu professor não concorria com celular, meu professor não concorria com Facebook, meu professor não concorria com nada disso. Ele concorria com um livro, mas o professor utilizava o livro em sala. Você vê essa tecnologia toda, porque antigamente, não muito antigamente, o aluno, para fazer uma pesquisa, ele ia a uma biblioteca, pesquisar uma série de livros e tirar aquelas conclusões, fazer resumo para apresentar um trabalho, né? Eu vou mais longe ainda, né? O trabalho era feito com papel almaço, dobradinho, bonitinho, para entregar para o professor. Sim. E hoje em dia é direto o professor Google, né? Procura-se o que tem que se procurar e enfim, para fazer aquele determinado trabalho. É tudo muito prático e muito rápido. Eles acostumados com essa praticidade, com essa velocidade, não é por essa razão que em sala de aula as coisas precisam se modificar, mas cabe a nós, por exemplo, como você colocou, óbvio, como professor, eu não posso aceitar um trabalho de qualquer maneira, mas aí cabe a mim simplesmente copiar e colar. Mas como professor, eu preciso orientá-los. E como fazer essa orientação?
eu preciso utilizar essa tecnologia também, para que eu possa me apropriar dela e possa fazer com que ele perceba que essa tecnologia rende muito mais, ele pode fazer muito mais com essa tecnologia do que apenas acessar o Facebook. Campista, é uma pergunta assim, quase que pessoal mesmo. Qual é o maior desafio, você como já dá aula há mais de 20 anos, qual é o maior desafio que um professor tem hoje dentro de sala de aula? São muitos desafios. A gente chegou a tocar sobre a questão financeira, sobre a questão, às vezes, da violência em determinadas regiões, né, do país, mas eu acho que não atingir a pessoa, não atingir o aluno, eu acho que esse é o maior desafio. No livro, há até uma expressão, saber ouvir e tocar corações. E eu quero dizer com isso, eu preciso muito ouvir o outro, mas isso não é só na educação, isso é na vida, né? Ouvir o outro. Às vezes ele precisa falar, ele só quer que você ouça. E chegar, e me aproximar. Quando eu percebo que eu consegui, de uma sala com 30 alunos, 6, 7 alunos conseguiram e aproveitaram tudo aquilo que eu pude oferecer e, além disso, eu também recebi deles, eu acho que aconteceu. Eu fui útil. E eles foram para mim. Agora, dentro de casa, o que a família pode fazer para contribuir com esse tipo de professor que está em busca dessa mudança, que está em busca de procurar identificar de que forma ele pode se aproximar do aluno? O que a família pode fazer para ajudar? Porque é um trabalho em conjunto. Sim, com certeza. Eu acho que a família pode fazer exatamente isso que eu falei. Ouvir, tocar, chegar, falar, olhar. Ou seja, que o pai e a mãe possam ser muito pai e mãe. Infelizmente, eu estou falando que 15 minutos não dá, né? Um bloco não dá. Tinha muito mais coisa, já estava aqui com as 20 perguntas na cabeça para fazer para o professor Campista. Vai ter que voltar um dia para a gente discutir mais. Eu gostaria, porque isso é um pano para manga, né? Isso aí vai desmembrar em déficit de atenção e uma série de outras situações, né? Que a gente até estava conversando aqui em off e que eu acho muito importante até para nós que somos pais, né? É uma forma de ajudar, de a gente poder contribuir com a escola também, com a vida de nossos filhos, né? Enfim, é um trabalho em equipe, Sim, né? Tem que ser feito. Precisa ser feito. A várias mãos, né? Senão ele não vai funcionar, né? Mas infelizmente o nosso tempo acabou, né? Eu queria muito te agradecer, muito mesmo. Agradeço. Gostei do que eu ouvi, né? E principalmente esse material aqui para entender uma nova educação. Eu acho assim fantástico. Qualquer pessoa pode acessar a página, né, do Facebook com esse projeto, é o nome do livro, Para Entender uma Nova Educação. Lá as pessoas encontrarão todos os projetos já realizados pelo grupo, né, o link do livro, fotos e a proposta, nossa proposta para essa nova educação. Quem quiser adquirir o livro... Pelo site da Telearte ou através até da página do Facebook, em que há um link para acessar. Bacana. Tá aqui, a editora é esse aqui, né? A Telearte, aqui da cidade. Muito bacana. Para entender uma nova educação, tá aí, eu acho que vale a pena. É um livro aí que pode ajudar muitas famílias, né? E até mesmo muitos professores que, por conta desse excesso de trabalho, né, já estão estressados, já estão, né, cansados e de repente não veem uma luz no final do túnel, né? Já estão desapaixonados pela profissão, né? Fica aí a dica, então, desse livro maravilhoso aí, escrito a 4 mãos, né? Agradecer então a Campista Cabral, Daniela Vieira, José Nildo Onofre e Valéria Soares. Um super beijo para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, mas vamos marcar mais um bate-papo, porque com certeza. Tem pano aí para manga. Sim, muito. Obrigada, professor. Obrigado. Gente, é isso aí, ó, a educação é o pilar de sustentação dessa sociedade, né? Vamos valorizar aí um pouquinho mais. Eu vou ficando por aqui, um brevíssimo intervalo comercial, mas eu volto já com mais novidades para você, não sai daí.